Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática para as turmas dos segundos anos A, B e C da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Média Ademar Veloso da Silveira. Hoje, finalizando nossa sequência de aulas, nós vamos fazer a correção da atividade avaliativa que foi feita na segunda-feira. Espero que o máximo de pessoas tenham conseguido resolver e eu espero também que vejam aqui para vocês perceberem o que estava certo, o que foi feito errado e assim por diante. Então vamos lá. A primeira questão pediu o seguinte: se x é um valor que está entre π sobre 2 e π, tangente de x é igual a menos 4 e cosseno de x é igual a menos raiz de 17 sobre 17, então o seno de x e aqui nós temos as alternativas: A, 4 raiz de 17 sobre 17, B, raiz de 17 sobre 17, C, 17 ou D, raiz de 17. Então como é que a gente faz essa questão? Vamos lá, solução. Primeiro a gente tem que lembrar lá do começo, quando a gente viu que tangente de x pode ser definido também como seno de x sobre cosseno de x. Isso é uma relação que a gente pode obter desde que x seja valores onde cosseno de x não é zero. Então, a questão nos dá que tangente de x é igual a menos 4. Então, o que, é que a gente vai fazer? Ó? Vai colocar menos 4 igual a seno sobre cosseno. Então, eu vou ter ó, menos 4 igual. Aqui eu substituo o valor de raiz de 17. No caso, o valor do cosseno, né? Que é na questão dada raiz de 17 sobre 17. E aqui eu faço o meio pelos extremos, ou seja, basta multiplicar esse valor pelo menos 4. Então, ó, quando eu multiplicar, vai ficar o menos daqui. Com menos fica positivo. Então, fica com 4 raiz de 17 sobre 17. Então, nessa questão, só bastava lembrar que que o tangente é dado por seno sobre cosseno e usar os valores de tangente e do cosseno. Dessa forma, nós temos o item A. Questão 2. Diz o seguinte: na figura a seguir, o valor de A é. Então, aqui, ó, nós temos um triângulo, né, com dois ângulos em dois lados. Da medida dos dois lados, sendo os lados opostos aos ângulos dados. Então, aqui nós temos as alternativas A, B, C e D. Então, vamos ver como que a gente faz isso, né? Eu vou colocar o triângulo e vai ser apenas usar a lei dos senos, que a gente já viu também. Então, como ficaria aqui, né? Seria lado sobre seno do ângulo oposto, ou seja, A sobre raiz de 45, vai ser igual a 100 raiz de 30, seno de 30 graus. E aqui eu sei quem é o valor de 145, seno de 30, e só basta descobrir o valor de A. Então, eu vou fazer meio pelos extremos, ó, passo isso que está dividindo, multiplicando, fico com esses valores aqui. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e seno de 30 é igual a 1 meio. Aí o que vai acontecer, ó, quando eu fizer, eu vou cortar esse 2 com esse 2 daqui, mas você também poderia repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Os dois vão se cancelar, então eu vou ficar só com 100 raiz de 2. Logo, o item C é a nossa opção correta nessa questão 2. Questão 3. Nesse triângulo agora ao lado, o valor de x é dado por... Então, você tem que descobrir qual é a medida de x aqui. Eu tenho a opção A, raiz de 7, B, 7, C, 13, D, raiz de 3. Então, vamos ver como que a gente vai fazer essa questão. Dessa vez, ó, veja, só temos um ângulo. Vou passar aqui. Nós só temos um ângulo, mas temos três lados, né? Para a gente saber. Lá no outro exemplo, nós temos dois ângulos e dois lados, onde a gente queria descobrir, né? Lembrando que eram lados opostos aos ângulos que a gente tinha. Então, aqui nós vamos usar agora a lei dos cossenos, que diz o quê? Que a gente sempre pega ó, o ângulo, a gente vai pegar o lado que é oposto ao ângulo que a gente tem. Então, x ao quadrado vai ser igual a... Aí, vamos lá. 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado, ou seja, o quadrado dos outros lados, né?
menos 2 vezes 5 vezes 8, ou seja, vezes os lados, vezes o cosseno de 60. E aí, a gente sabe quem é o cosseno de 60, que vai ser 1 meio. Então, quando eu fizer, vou colocar aqui. Então, isso aqui vai dar 1 meio. Então, fica 1 sobre 2. Aí, esse 2 vai cancelar com esse 2 aqui, ó. Então, eu fico só com 5 vezes 8, que é 40. Faço o quadrado de 5, que é 25. O quadrado de 8 é 64. E agora é só juntar isso aqui. Então, eu vou ficar com x ao quadrado igual. Quando eu somar aqui, dá 89, menos 40 dá 49. Então, x ao quadrado igual a 49. Ou seja, x vai ser igual a, lembrando que seria mais ou menos raiz de 49. Só que como a gente está tratando de medidas aqui, a gente vai usar apenas o positivo. E a raiz de 49 é 7. Ou seja, 7 é o valor do x que a gente queria obter, né? Logo, a opção correta aqui na questão 3 seria o item B. Questão 5. Considere essa função f de x igual a 1 mais 2 vezes seno de π vezes x menos 3. A imagem e o período P de f são dados respectivamente por. Então, a imagem é dada aqui por esse conjunto, né? Esses conjuntos aqui. E o período é aqui. Então, você determinaria a imagem, né? Quem seria o conjunto imagem. E depois determinaria também que é o período. Aí, a opção que tivesse as duas coisas corretas, você marcaria. Então, vamos ver, lembrar como que a gente fez isso. Isso aqui foi mais do fim das nossas últimas aulas. Como foi? Então, a imagem primeiro, né? Lembrando que o seno dos valores, né? Desde que não tenha nada multiplicando aqui nem somando, é sempre um valor entre menos 1 e 1. Então, é daqui, ó, a gente vai manipular para aparecer a função f aqui no meio. Para a gente ver a limitação dessa função. Então, primeiro a gente multiplica por 2 tudo, ó. Então, multipliquei por 2, não altera esse sinal de nada, já que é positivo. E depois eu somo 1. Então, eu somo 1 aqui no primeiro membro, somo 1 no segundo, somo 1 no terceiro. Então, quando eu somar 1 aqui, vai fazer relação de sinal dar menos 1. Aqui vai dar menos 1. Aqui vai ficar o valor da função, né? E aqui vai dar 3. Então, a imagem é realmente de menos 1 até 3. E aí, o período seria, lembrando, simplesmente pegar o valor que está multiplicando o x e colocar dividindo. Então, vou cancelar π com π aqui, já que a forma do período é 2π sobre essa constante que está multiplicando o x. E aí eu cancelaria π com π e o resultado seria 2. Ou seja, o período dessa função é 2. P2. E aí a gente ia procurar a alternativa que tem imagem menos 1 até 3, fechado, e π igual a 2. Isso nos dá a alternativa C. Então, essa daqui seria a alternativa. Então, veja, aqui, por exemplo, eu tenho a mesma imagem, mas o período é diferente. Então, eu não podia colocar essa alternativa D. Seria realmente a alternativa C. E a questão 5, que foi cancelada por um erro na hora de mandar as alternativas, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai ver aqui rapidinho, só para vocês perceberem. É só para calcular quem era o cosseno de menos 270 e seno de 17π sobre 2. Então, vou aqui com a ajuda do círculo trigonométrico. Primeiro, a gente lembra que a função cosseno é par. Então, f de menos x igual a f de x. Logo, cosseno de menos 270 igual a cosseno de 270, que é igual a zero. Que é justamente, ó, deu uma meia volta, mais um pouquinho, 270 para aqui. Isso vai dar justamente zero. E já o seno, para o seno, a gente tem que fazer 17π sobre 2 igual a 16π sobre 2 mais π sobre 2. Lembrando, quando eu tenho isso, quando eu tenho sobre 2, né? Uma coisa sobre 2, eu sempre separo de forma a π sobre 2 ficar sozinho. Ou π sobre 2 ou menos π sobre 2, dependendo do sinal. Aí aqui, ó, 16π sobre 2, quando eu dividir, dá 8π.
mais π sobre 2. Então, é como se eu desse π sobre 2, de π sobre 2 eu desse 4 voltas, né? Porque 2π é uma volta. Então, seria, como aqui é a quantidade de par de voltas, eu vou voltar para o mesmo canto. Então, aqui, ó, π sobre 2 está aqui, o seno é 1, e aqui eu daria 4 voltas. Quando eu desse 4 voltas, eu voltaria para o mesmo lugar. Ou seja, seno de 17π sobre 2 é igual a seno de π sobre 2, que é igual a 1. Então, na verdade, a gente teria, né, as alternativas que apareceram lá eram todas corretas, né? Na verdade, né, 0 e 1 era a opção, mas era para ter outras opções. De qualquer forma, essa questão foi anulada. Então, bons estudos a todos. Espero que vocês sigam aí nesse caminho, continuem estudando, que voltem direitinho, né? E prestem atenção nas aulas. E muito obrigado pela oportunidade de dar aula a vocês, de vocês assistirem às minhas aulas. Espero ter ajudado de alguma forma. E peço também desculpa por qualquer coisa, certo? Então, muito obrigado pela oportunidade. Também agradeço ao professor da turma. E até uma próxima. Valeu, pessoal.